Porque ontem, Natália, você esteve acompanhando este Bahia e Atlético e, bom, se estamos falando de uma queda coletiva do Cruzeiro, que tem aí essa semana também uma Copa Sul-Americana para disputar, mas ontem foi com titulares aí nas escolhas do treinador contra um time reserva de São Paulo. O Atlético não está muito desmobilizado nesse Campeonato Brasileiro, não? O Hulk ontem na Zona Mista falou assim que o Atlético tem conseguido separar muito bem, né? O jogo do mata-mata do jogo do Brasileirão, só que tem separado tanto que é um time completamente diferente, né? É um time que não entrega no Brasileirão, que entrega nas competições de mata-mata. É importantíssimo fazer um adendo aqui de que ontem era um Atlético muito modificado. O time que estava em campo ontem não era o time que jogou contra o São Paulo, jogou bem e se classificou. Era um time bastante modificado, por opção do técnico Gabriel Milito, numa estratégia que eu acho até inteligente, porque além do desgaste físico, em especial dos atletas que vinham defendendo as suas seleções, a gente sabe que mentalmente muitos daqueles caras já estavam com a cabeça lá no jogo contra o Fluminense. Agora, quando o técnico opta por mudar, eu nunca gosto quando muda demais. E acho que ontem mudou demais. Dos 10 jogadores de linha, 7 eram jogadores diferentes. Mas mesmo assim, o técnico, quando opta por fazer essa mudança, eu acho que ele conta também que aqueles que estarão em campo vão dar aquele algo a mais, né, Cirilo? Vão aproveitar a oportunidade, inclusive, para se candidatar ao time titular em algum momento. E ontem essa responsabilidade precisa ser dividida no sentido de que quem estava em campo não agregou em nada. O Igor Gomes jogou muito mal, o único lance em que ele apareceu no primeiro tempo foi para tomar um cartão amarelo. O Cadu muito apagado, uma falta de sintonia muito grande entre Cadu, Hulk e Palácios. A dupla de zaga batendo cabeça em muitos momentos. O Mariano com dificuldade para marcar do lado direito. E aí tinha o Palácios, que não é como o Scarpa, que ajuda mais na recomposição. Então tudo isso contribuiu. Para mim, a parcela de culpa do Milito é que ele demorou a mexer no time. O Atlético vai para o intervalo num 0-0 que claramente com aquela formação inicial não ganharia o jogo. E ele espera estar perdendo por 2-0 para mexer. Se ele já sabia que teria que usar os titulares, na minha opinião, ele deveria ter feito as trocas mais cedo. Ô Simões, o que preocupa desse Atlético no Campeonato Brasileiro é que a gente está falando de um time que tomou 36 gols na competição, né? Se pegar aí a classificação de melhores defesas, de baixo para cima, a quarta pior defesa do campeonato. É muito gol tomado. Tá focado nas Copas, mas acho que tá em excesso essa desmobilização aí. Cirilo, mas eu vou te falar assim, com toda sinceridade, sabe? E não é passar pano, não, longe disso, sabe? Mas, cara, o Atlético classificou quinta-feira contra o São Paulo. Quarta-feira, esse horário assim, vai estar entrando em campo no Maracanã, disputando a vaga na semifinal da Copa Libertadores, sabe? Acho que mentalmente é natural estar pensando adiante? Eu acho que assim, em tudo, a gente tem o mundo real e o mundo ideal. Né? No mundo ideal, é que todo mundo jogue tudo para ganhar. Né? Só que o mundo real é de que o Atlético tem mais chance de vencer a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Com certeza a Copa do Brasil. O Atlético tem mais chance de vencer a Copa Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Sabe? E o mundo real, até no jogador de alto nível e de alto rendimento, como são os do Atlético, é ter esse tipo de motivação diferente. É o ideal? Claro que não é o ideal, mas isso acontece no futebol desde que passou a ter mais de uma competição ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu não consigo, eu acho que são situações totalmente diferentes, sabe? Assim, o que aconteceu com o Cruzeiro, com o São Paulo, do Atlético com o Bahia, porque assim, eu não consigo, o Milito fez as opções por questão física, jogador que voltou de eliminatórias, Paulinho que não treinou a semana inteira, aí o Scarpa entra lá, 2-0 pro Bahia, o Scarpa pensando, quarto eu vou no Maracanã, sabe? Eu acho que são situações diferentes, eu não consigo ver assim, claro, mas de toda forma eu acho que a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro pode vir a preocupar, mas isso se ele não vencer nenhuma das duas Copas, mas eu acho que ele tá muito vivo nas duas. Edu, te preocupa ou você enxerga com naturalidade? Não, no Campeonato Brasileiro é lógico que preocupa, né? O Atlético tá ficando para trás, as Copas são traiçoeiras, ao mesmo tempo que você tá muito empolgado, que você tá avançando. É um mata-mata. Ela pode acabar semana que vem, né? A frustração pode vir e vir pesada, mas Cirilo, os últimos 6 jogos do Atlético pelo Campeonato Brasileiro, todos eles foram entre jogos de Copa. A começar pelo 2-2 contra o CRB, aí veio o Criciúma, um péssimo jogo do Atlético, depois teve jogo de Copa. O clássico desses 6 jogos foi o único que o Atlético jogou bem. O único.
Todos os outros jogos o Atlético teve problema. Contra o Cuiabá o segundo tempo horroroso, contra o Fluminense o jogo inteiro horroroso, contra o Grêmio o Atlético virou porque tinha um a mais, porque o primeiro tempo foi de chorar. E agora contra o Bahia um jogo horroroso também. Todos os 6 últimos jogos do Atlético entre jogos de Copa. Então há uma nítida falta de foco no Campeonato Brasileiro. Não está certo, está errado, não é uma desculpa. E dos 4 classificados para a Copa do Brasil, Corinthians tomou um vareio do Botafogo, não fosse o Hugo, e o outro foi um clássico. Flamengo e Vasco. E tanto que eu disse, o único bom jogo do Atlético entre as Copas foi o clássico contra o Cruzeiro.